Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós, há pouco tempo, assistimos aos Jogos Olímpicos e vimos ali atletas concorrendo, atletas lutando nas mais variadas modalidades. E normalmente cada atleta ele tem um tipo de modalidade esportiva. Uns são nadadores, outros são corredores, outros são boxeadores, artes marciais. Cada um luta naquilo em que ele se especializou. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos fala de nossa condição de mais do que vencedores. E quando nós vamos analisar esta questão de mais do que vencedores, nós temos que entender que Paulo estava falando de uma situação pessoal. Paulo foi um homem que ele lutou nas mais variadas frentes de batalha. Paulo tinha a sua luta pessoal por ser um judeu convertido ao cristianismo e que enfrentava a luta com os seus próprios compatriotas, com os próprios judeus que o desprezavam por ele haver abandonado o judaísmo e migrado para o cristianismo. Paulo enfrentava também uma luta pessoal, a sua luta de vencer, de superar o pecado, de superar a carne, de superar as dificuldades que são comuns aos seres humanos. E Paulo também aqui ele fala de uma luta árdua que todos nós temos contra o inimigo das nossas almas, das nossas vidas, da nossa batalha espiritual e que nos coloca armadilhas todos os dias. Todos os dias nós temos uma luta diferente para lutarmos. E o contexto deste versículo, quando Paulo fala esta expressão, mais do que vencedores, ele se diz mais do que vencedores e diz que os crentes, aqueles que creem em Jesus, são mais do que vencedores porque superam mais de uma batalha, superam a fome, superam a luta contra o inimigo, superam a discriminação, superam a carne, superam as adversidades que são comuns àqueles que batalham, àqueles que combatem o bom combate. Quando se fala de ser mais do que vencedor, não é um chavão, não é uma expressão para ser usada para levantar o moral de alguém, para levantar a baixa autoestima de alguém. Não, o apóstolo Paulo ele está falando da batalha comum pela fé, de uma luta que tem lugar no nosso dia a dia, de sermos diferentes, de sermos vencedores, de superarmos as adversidades, superarmos as dificuldades que são tão comuns a nós. O apóstolo Paulo fala daqueles que superam as adversidades e que se tornam relevantes, que se tornam capazes de influenciar uma sociedade, de influenciar uma comunidade, de influenciar um país, de influenciar uma cidade. Quando nós olhamos para isso, quando nós pensamos nisso, nós somos mais que vencedores. Mas não mais que vencedores por causa do nosso braço, não mais do que vencedores por causa da nossa força física, mais do que vencedores porque alguém nos amou, porque alguém se condoeu por nós, porque alguém teve compaixão de nós, porque alguém lutou por nós, porque alguém morreu por nós, porque alguém ressuscitou por nós. E nós damos glórias ao Senhor, que Ele é quem venceu essa batalha por nós. Amém. Deus te abençoe.